Agora que voltamos com a normalidade por aqui, vamos entender hoje como é que funcionavam as batalhas do Coliseu. E essas épicas batalhas começaram a rolar por volta do ano 80 depois de Cristo. E logo que o Coliseu foi inaugurado, aconteceram nele o que era conhecido como naumaquia, em que eles enchiam o Coliseu inteiro de água e faziam batalhas navais ali dentro. Também rolava lá o que era chamado de munera, que eram os confrontos entre os próprios gladiadores. Além do que chamamos de venatio, que é a famosa caça entre homens versus animais. Esses animais usados no Coliseu eram trazidos da África pelos romanos, e de lá vinham leões, leopardos e até mesmo girafa eles traziam de lá. Sim, por incrível que pareça, eles caçavam girafas. E até cenários eles construíam para essas batalhas. E a batalha mais histórica que já teve naquele Coliseu foi uma que envolveu mais de 11 mil animais, 10 mil gladiadores e durou cerca de 123 dias. E eles faziam essas batalhas por diversos motivos, mas o principal deles era pelo entretenimento. Em 1889 aconteceu a chamada Exposição Universal, e é graças a esse evento que Gustave Eiffel mandou construir o seu projeto da Torre Eiffel para essa exposição. Muita gente foi contra essa construção porque acreditavam que poluiria a imagem e a paisagem da cidade. Ela foi construída para essa exposição que remetia ao aniversário de 100 anos da Revolução Francesa, e era para ficar de pé apenas durante essa comemoração. Estima-se que foram gastos mais de 18 mil componentes metálicos, além de milhões de componentes de rebites, fora, é claro, dos centenas de operários que trabalharam para deixar aquela obra de pé. O que era para ser apenas uma construção temporária, acabou virando o símbolo da cidade de Paris, e tá lá até hoje essa belíssima construção. Todo mundo sabe que a gente respira o oxigênio que tá aqui na Terra, mas o que aconteceria se a Terra tivesse o dobro de oxigênio que tem hoje? Já te adianto que você andaria na rua e encontraria insetos gigantes. Imagina você tá na sua casa e aparece uma barata gigante ali. Isso acontece com baratas e aranhas, por exemplo, porque elas possuem traqueias, e quanto mais oxigênio entrar na traqueia delas, mais elas vão crescer de tamanho. Fora que também geraria uma coisa chamada toxicidade de oxigênio, em que basicamente as células do nosso corpo sofreriam uma oxidação desenfreada, o que geraria uma exaustão muito grande no corpo do ser humano. E essa exaustão faria com que nós, seres humanos, fôssemos de base. Mas e se o oxigênio subisse só a um nível que fosse saudável para nós, seres humanos? Se fosse esse o caso, nós respiraríamos muito melhor. Além disso, teríamos uma concentração e uma agilidade maior também. E também não teríamos que nos preocupar com baratas gigantes. Uma das maiores descobertas da história da humanidade foi quando descobriram o petróleo. E foi em 1859 que o americano lá da Pensilvânia chamado Edwin Drake resolveu usar uma técnica usada nas explorações de sal e perfurou um poço. E quando ele perfurou esse poço, foi jorrado pra cima simplesmente o petróleo. Só que ele obviamente não estava preparado para a quantidade absurda de petróleo que ele achou ali e armazenou nos barris. Eles perceberam que o petróleo tinha uma propriedade tão boa que poderia substituir os óleos de baleia. Só que o processo de refinaria do petróleo era extremamente caro, e o Drake não conseguia arcar com isso. Então o Drake acabou fazendo vários negócios ao longo dos anos. E você deve estar achando que ele terminou a vida podre de rico. Só que na verdade ele morreu pobre e dependendo de caridade. Mas segundo estudos, o petróleo já era utilizado desde a época da antiguidade para diversas coisas. E uma coisa muito interessante é que a descoberta do petróleo acabou salvando as baleias da extinção, mas isso é assunto para outro dia. Lá na década de 80, apareceu simplesmente um leão pelas ruas de Goiânia, lá em Goiás. Basicamente, uma família lá de Goiânia tinha um leão de estimação, que foi criado desde filhote e dormia até com os filhos dos donos. Mesmo que considerassem o leão meio dócil, eles ficaram preocupados quando ele cresceu. Então começaram a deixar ele num cercado de madeira lá numa loja de material de construção. É como se ele vivesse ali como se fosse o cão de guarda daquele lugar mesmo. Só que aparentemente em algum final de semana deixaram o leão sem comer. Só que obviamente quando um bicho desse tá com fome, ele vai à caça. Então ele acabou fugindo pelas ruas ali. E infelizmente acabou se deparando com uma criancinha de 2 anos chamada Susana, e ele acabou atacando a mesma. Então eles tiveram que chamar uma mega operação, chamando bombeiros, policiais, e tiveram que contar com a ajuda de um domador de leões de um circo que estava ali na região. E depois de uma operação de cerca de 3 horas, eles capturaram o leão e o levaram para um zoológico, aonde ele viveu lá até o fim de sua vida e depois foi empalhado. Fico pensando o que esses caras estavam na cabeça para criar um leão num depósito de material de construção. Olha que doideira.